Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de deserto. Vocês já foram em algum deserto? Vocês já viram através de vídeos, através de filmes, fotos, enfim. Vamos falar de deserto. O deserto é um local muito desafiante, em vários aspectos. Por exemplo, com relação à temperatura. Durante o dia, as temperaturas podem chegar a mais de 40 graus. E durante a noite, dependendo da época e do local, podem chegar a temperaturas a 0 graus. As temperaturas elas variam muito, é muito desafiante nesse quesito. Com relação também à locomoção. É de difícil locomoção, as dunas por causa dos ventos elas vão se movimentando, mudam de lugar. Com relação também a animais selvagens que existem naquele local, animais peçonhentos, enfim. É um local muito desafiante. Os mais antigos vão se lembrar de um grande rally que existia, que acontecia no deserto, era o Rally Paris-Dakar. Passava no meio do deserto do Saara. Gente, era tão desafiante passar naquele deserto que apenas 30% conseguiam completar. Imagina, a cada 10, apenas 3 terminavam essa grande corrida, esse rally. Muitos se perdiam, davam problemas mecânicos também nos automóveis, nos veículos. Muitos morriam também. Era um rally que acontecia muitas mortes, muito perigoso. Por quê? Porque o deserto é um local muito desafiante. Porém, ele é desafiante, mas ele é necessário para as nossas vidas. E agora vamos entrar nesse primeiro domingo da Quaresma, onde a gente viu o próprio Jesus sendo impelido, sendo levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto. Ou seja, o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto, porque o deserto é um local necessário. Nós, cada um de nós, ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por um deserto. Nós precisamos passar por um deserto nas nossas vidas. Nós precisamos crescer, vencer esse deserto. E a palavra de Deus nos ensina isso hoje. Jesus sendo impelido pelo Espírito para o deserto, onde ele jejuou por 40 dias. E nesse deserto a palavra de Deus nos fala que ele foi tentado pelo demônio, que ele vivia no meio ali de animais selvagens, mas os anjos do Senhor o serviam. Olha que coisa forte, quanta coisa a gente pode tirar desse deserto, não é verdade? No deserto, meus irmãos, que é desafiante, no deserto, que é necessário para as nossas vidas, nós vamos ser tentados. Assim como Jesus, o próprio Jesus foi tentado. E ele nos ensina uma coisa, ele não dialogou com as tentações, ele usou a palavra de Deus. Também nós não podemos nunca dialogar com as tentações, a gente precisa vencer essas tentações como? Como é que a gente se prepara para esse deserto? Quando eu falava lá do Paris-Dakar, alguns carros que não estavam preparados, eles quebravam no meio do deserto. Algumas pessoas que não estavam preparadas também, elas não conseguiam terminar essa travessia, se perdiam, naquele deserto, porque naquele tempo o GPS não tinha tanta precisão como nós temos hoje. Enfim, para que a gente não se perca nesse deserto, para que a gente seja preparado para esse deserto, nós também precisamos usar as ferramentas que Jesus usou, o jejum e a oração. A palavra de Deus nos salva, a palavra de Deus nos direciona, ela é essa bússola, ela é esse GPS que nos mostra o caminho que a gente tem que seguir, que nos mostra onde nós devemos ir, porque senão a gente vai se perder também. Precisamos vencer essas tentações e nós vamos passar por esse deserto. E apesar de estarmos num deserto, apesar de estarmos no meio desses animais selvagens que muitas vezes estão dentro de nós, esses animais selvagens são os nossos temperamentos, são os nossos pensamentos que dentro de cada um de nós luta, tenta nos vencer, tenta avançar em cada um de nós. Apesar disso tudo, a palavra nos fala que os anjos do Senhor serviu. Sim, o próprio Deus vai estar conosco nesse deserto. Nós não estamos sozinhos, você, meu irmão, você, minha irmã, não está sozinho nesse deserto. Você está com o próprio Deus que nos direciona, que nos conduz, que nos leva. E no final desse evangelho, nós somos chamados a nos converter, a arrependermos e convertermos o nosso coração. É isso,
Essa quaresma que estamos iniciando hoje, nesse primeiro domingo da quaresma, nós somos chamados a converter o nosso coração. É um tempo propício, meus irmãos, para a conversão. É um tempo propício para a gente olhar para dentro de cada um de nós, para a gente ir a esse deserto, para a gente lutar nesse deserto, não com as nossas forças, mas com a força de Deus que está ali ao nosso lado. Fique com Deus, foco, força e fé.